Boa tarde a todos. Todos estão ouvindo? Eu sei que vai ter uma pequena interferência aí, o meu microfone ele está se comportando de maneira inadequada, parece uma brincadeira aí, mas eu vou só fazer aqui a apresentação e os devidos agradecimentos e logo em seguida eu desligarei o meu microfone. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. A proposta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro com o Pesquisar é Preciso é uma demanda da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, à frente lá das 3 diretorias, diretoria de pós-graduação, a qual eu sou responsável, diretoria de pesquisa, do professor Dr. Anderson, e a diretoria de inovação, professor Dr. Cereja. Então, em nome da nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação, desde já agradecemos aí a colaboração do doutorando Aldir e o seu convidado, Tenente Coronel Rodolfo. Eu passo nesse instante também, deixando aqui o meu agradecimento pela iniciativa também do Laboratório de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde, na pessoa do professor Dr. Roberto Carlos, a qual eu passo. Boa tarde a todos. Quero fazer das palavras do professor Carlos as minhas também, ratificando aqui a minha gratidão pelo aceite do nosso convite ao Tenente Coronel Rodolfo. Agradecer também a oportunidade que nos foi dada no estabelecimento desse canal com o Tenente Coronel, o Tenente Aldir Silva. O Laboratório de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde, ele é um laboratório que, conforme o próprio nome já sugere, tem como objeto de investigação fazer análise econômica em saúde e avaliar tecnologias em saúde. E o hospital de campanha é uma tecnologia em saúde, não é uma tecnologia em saúde nova. E, nesse sentido, considerando o momento atual que a gente vive, nada mais oportuno para todos nós da área da saúde do que ouvir um pouco da experiência destes profissionais, em particular aqui o Tenente Coronel Rodolfo, que está à frente do comando do Hospital de Campanha da FAB. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Aldir, que vai fazer a devida apresentação do Coronel. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Escutando? Gostaria de agradecer ao programa, a ET, né, e o programa de pós-graduação, de ter essa proposta de a gente estar conversando sobre os assuntos inerentes ao que está ocorrendo na atualidade, né. Agradeço, Coronel Rodolfo, a ter aceito o convite, né, de estar explanando sobre o hospital de campanha, pois é uma situação vigente agora, né, no nosso estado, né, de ter hospitais de campanhas gerenciados pelo governo do estado ou pela iniciativa privada. E está passando um pouco da experiência, né, Coronel, da atuação dos militares nesse cenário, que é uma expertise que a medicina operativa tem propriedade em estar atuando em diversos cenários, né? Agradeço, Coronel, bem-vindo à nossa sala, e vamos começar esse papo, não uma questão acadêmica, mas uma questão informal, no sentido de estar explanando aí as situações de hospital de campanha. O senhor poderia estar, pelo menos, elucidando o que seria o hospital de campanha, né? Qual a finalidade, qual a proposta no ambiente militar? Estão me ouvindo agora? Tá bom.
Pois não. Coronel, Oi. o senhor poderia fazer uma definição, o que seria o hospital de campanha? Bem, vamos lá. A ideia de hospital de campanha, né, ou uma tradução do inglês Field Hospital, hospital de campo, ela começou ali pela Segunda Guerra, né, e depois na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia teve a montagem dos MESHs, né, Medical Armed Surgery Hospital, que eram estruturas móveis, normalmente em barracas, que ficavam mais perto da área de conflito, né? Então tem um hospital que fica à retaguarda e tem um hospital que fica mais à frente para poder fazer os atendimentos de emergência, normalmente atendimentos cirúrgicos, para cirurgias de controle de danos, manter o paciente vivo para que ele possa ter tempo de chegar a um hospital de retaguarda. Esse foi o início, né, do dito hospital de campanha. Então, o hospital de campanha é uma origem de um cenário de guerra, né, onde seria montado próximo de uma área quente, onde tem um conflito, né? E Sim. poderia fazer esse intercâmbio no qual o militar ferido teria o primeiro atendimento, né? Estabilizado e levado para uma área morna ou uma área fria, correto? Exatamente, né? Antes de mais nada, deixa eu deixar uma coisa aqui clara. Eu estou falando aqui não em nome da Força Aérea, tá? É bom deixar isso claro, que eu estou aqui conversando com os senhores, com as senhoras, mas eu não represento a Força Aérea neste momento. Eu trago comigo uma experiência que eu adquiri na minha vida na Força Aérea, mas não estou representando a Força Aérea. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de trabalho nesse sentido. O trabalho que eu digo é grupos, né? Então, por exemplo, em Israel tem o Team of 10. É um grupo de 10 pessoas, entre anestesista, cirurgião, equipe de enfermagem, em estruturas móveis que se aproximam da área quente, né? Como você falou, da área de conflito, fazem a cirurgia de controle de danos e depois retorna, né? É uma coisa bem mais dinâmica, bem mais móvel do que um hospital de campanha. Aqui no Brasil a gente tem quem trabalhe com isso, né? Fazendo o que a gente chama de unidade avançada de trauma. É a mesma filosofia, é você se aproximar da área de conflito, fazer o que tem que fazer a cirurgia, estabilizar o paciente para que ele possa chegar vivo até um hospital, né? Tudo baseado nos preceitos do ATLS da Golden Hour, né? Que você tem 1 hora de ouro entre o momento do evento e até o paciente ser atendido, e aquela hora ali, naquele período de 60 minutos, ele tem que ser atendido e algo tem que ser feito, senão ele vai morrer. Ok. E, coronel, como é que a gente se organiza para gerenciar, no caso, startou uma missão, né? Qual a organização para uma pré-missão, durante e após missão? Como é que a gente se organiza para gerenciar essa situação? Bem, a gente tem dentro da nossa doutrina, tem a figura da missão precursora em para algumas forças, para outras missão de reconhecimento, né, RECON, qualquer coisa desse sentido. O importante para a gente planejar qualquer coisa na vida é a gente conseguir obter o maior número de informações possíveis sobre aquele trabalho que a gente vai fazer,
Isso daí é em qualquer situação, né? Qualquer momento da nossa vida, se a gente vai tomar uma decisão, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa primeiro buscar informações. Hoje em dia, com internet, com WhatsApp, com smartphones, né? Isso é muito mais fácil. A gente consegue obter algumas informações, grande parte delas, ou até, em alguns casos, dependendo da situação, a totalidade delas, via smartphone, via internet. Mas, digamos assim, de uma forma tradicional, quando inicia uma missão, normalmente alguém tem que ir ao local para buscar estas informações. Então, primeiro, a gente tem que saber se existe algum local adequado para a gente poder montar a nossa estrutura, né? Então, um exemplo, a gente vai para uma área de enchente. Então, eu tenho que ter um local que tenha uma boa drenagem de água, de preferência que não seja num vale, né? Porque senão o hospital vai ficar embaixo d'água, como já aconteceu em algum momento da nossa história, tá? A gente tem que saber se esse local tem energia elétrica que possa nos abastecer, se tem água potável para a gente poder receber, se tem uma rede de esgoto próxima para que a gente possa, até a água das pias, onde a gente lava as mãos, que essa água tenha a sua destinação adequada. A gente tem que pegar informações também, além do local, a gente tem que pegar informações com relação à estrutura de saúde do local, né? Por exemplo, qual é o hospital de referência, caso eu tenha um paciente necessitando de CTI e eu não tenha oferta de CTI. Qual o hospital que, por exemplo, se eu pegar um paciente que tenha uma necessidade neurocirúrgica, para qual hospital esse paciente deve ser evacuado? A gente deve ter informações com relação ao sistema de regulação da localidade, porque por mais que a gente tenha alguma estrutura, né, a gente não pode assumir o ônus de tomar conta da estrutura de saúde da região, né? Até aconteceu da gente, em algum momento da nossa história, a gente virar o hospital de referência da região. Mas não é esse o ideal. O ideal é que a gente possa participar dentro da estrutura, né? Então, quando a gente faz ações, por exemplo, ações com um pouco mais de planejamento, ações de atender a demandas em áreas carentes, a gente sempre procura fazer com que o agendamento das consultas sejam através da Secretaria de Saúde, através dos postos de atendimento da família, das clínicas da família, né? Para que o paciente ele já venha referenciado, por exemplo, e ao retornar, ele se insira de novo no sistema de saúde. Senão, a gente faz uma consulta de emergência, né? Mas não tem continuidade. Essa consulta ela vai se perder na história do paciente, no histórico do prontuário do paciente. Então, a gente também trabalha com um boletim de atendimento que ele sai em duas vias. Uma via fica com a gente para o nosso controle e uma via retorna para a Secretaria de Saúde. A gente sempre coloca um posto, né, digamos assim, do pessoal da Secretaria de Saúde junto com a gente. Então, no final do dia, todas as consultas, elas são entregues à Secretaria de Saúde, com tudo que foi visto, tudo que foi feito, tudo que foi solicitado, e no caso de contra-referência, a gente já encaminha o paciente, por exemplo, para ser referenciado pelo CISREG para procurar um especialista, entendeu? Isso em condições de planejamento. Quando é em condição de calamidade pública, de desastre, emergência, a gente procura fazer isso também, mas não é tão fácil assim, né?
Sim. Dentro desse gerenciamento tem que ter um apoio logístico, né, Coronel? Então, como é que é startado esse apoio logístico para ter a missão, né, de poder propor a condição mínima necessária para poder ter o hospital de campanha no local? Bem, o apoio logístico é uma coisa muito, muito ampla, né? Então, vamos começar a falar do que a gente tem de estrutura. A gente tem módulos, e toda vez que eu falar em módulo, é uma barraca, tá? A gente tem uma série de módulos, a gente tem uma série de equipamentos e a gente tem uma equipe de profissionais de saúde que já estão treinados para operar e montar aquela estrutura. Então, eu fiz aquela precursora. Naquela precursora, eu identifiquei quais as necessidades de atendimento naquela área. Então, eu já começo a fazer um planejamento para saber quais os profissionais, os especialistas que eu levo, qual o número de módulos que eu vou levar. E aí, quando eu levo o módulo, eu tenho que levar o ar-condicionado, né? Porque os nossos módulos são climatizados. Gerador. E aí eu começo a ter uma ideia do volume de carga que a gente vai levar. Então, isso inclui, né, o que a gente chama de cubagem, que são os metros cúbicos, né, da carga, e a tonelagem da carga, tá bom? Neste momento também de planejamento, dependendo de onde for, a gente também vai saber se a gente vai de carreta ou se a gente vai de avião. As nossas estruturas, elas foram todas adquiridas e planejadas para poder caber no 60-30, no Hércules, tá? Isso dá uma rapidez, um pronto emprego bom. E existe também o planejamento de medicamentos que a gente tem que levar. Então, neste cenário, a gente já tem um número de medicamentos, material penso e material de trabalho. A gente já tem uma pequena farmácia que permite que a gente trabalhe durante 15 dias sem ter ressuprimento. E aí esse ressuprimento, ele vai depender da missão. Por exemplo, quando nós estivemos no Haiti, o ressuprimento era feito pelo Ministério da Saúde. Dependendo da missão, né, a gente vai ter alguém que possa nos apoiar. Pode ser a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, né, ou até, em alguns casos, com recursos próprios. Além disso, né, existem outras necessidades logísticas, né? A equipe de saúde, ela tem que dormir, tem que comer, ela tem que tomar banho, né? Então, dependendo da missão, a gente pode ter este apoio logístico próprio, ou a gente pode procurar na região, né? Algum local que a gente possa usar, hotel, pousada, ginásio, o que for necessário para que a gente possa ter esse alojamento, estadia e alimentação. Então, com a equipe que faz esse reconhecimento para poder ter um panorama do que vai acontecer, né? E aí, pegando a fala do senhor da questão da equipe de saúde, né? Qual é a relevância nesse sentido da equipe de enfermagem, né? Como é que é feita esse quantitativo, essa escalonagem dos profissionais que vão ser acionados para uma missão, assim? Bem, todo trabalho, ele é multidisciplinar, né? Em qualquer área da nossa vida, o trabalho é multidisciplinar. Em algumas áreas, em algumas situações, são menos pessoas, menos profissionais, mas
sempre tem que haver essa multidisciplinaridade, né? Então, quando a gente faz o planejamento, as pessoas já se inserem no planejamento. A enfermagem entra no planejamento também participando por exemplo, a gente precisa quantificar a equipe que vai. A gente precisa de ter um perfil epidemiológico da região. A gente precisa de conhecimentos da estrutura de saúde da região. Eu sempre bato nisso. Por quê? Porque, primeiro, que a gente não tem condição de ser onipresente, né? E, além do mais, a gente vai entrar, entre aspas, como intruso num sistema que já existe. O sistema pode até ter defeitos ou não, mas nós vamos nos inserir num sistema que já existe. Então a gente tem que conhecer bem esse sistema, a gente tem que se interar muito com esse sistema, tem que interagir junto com o sistema para que o paciente ele retorne para o sistema da melhor forma possível. E o sistema possa obter as informações que nós obtivemos ali e possa dar prosseguimento a esse tratamento, né? Perfeito. Não, e assim, dentro do cenário atual, né, qual seria assim, a visão do senhor sobre os hospitais de campanha que estão sendo criados? Porque assim, se a gente for fazer uma rápida análise, né, do levantamento histórico que o senhor levantou, a questão do hospital de campanha de guerra, né, já difere aí do cenário atual, né? Tanto esses hospitais que estão sendo criados, tanto pela iniciativa privada ou pelo gerenciamento do Estado, não tem essa essência, né, no qual nós militares, quando trabalhamos no cenário de hospital de campanha, ou uma campanha humanitária, né, dependendo do tipo de situação, até mesmo no cenário mesmo de combate, é totalmente diferente. Aí eu gostaria que o senhor pudesse... Aldir, eu vou me permitir discordar um pouco de você, de dizer que é totalmente diferente, né? Porque o hospital de campanha, ele foi uma forma de a gente fazer um atendimento antes do hospital. No caso, era uma necessidade da vítima, uma necessidade do ferido, do militar. Agora, é uma necessidade da estrutura de saúde. A estrutura de saúde, ela está ficando colapsada. Estes hospitais de campanha, né? O hospital de campanha é o quê? É um hospital desmontável, mobilizável, que tem um tempo de montagem curto, né? Um tempo de montagem rápida, que tem a função de cumprir uma missão, cumprir um objetivo, findo esse objetivo, ele se desmonta. Então, na verdade, os hospitais de campanha que estão sendo montados, eles estão preenchendo esses requisitos, né? Eles são desmontáveis, são móveis, porque se por acaso houver qualquer problema naquela região ali e ele tiver que ser desmontado e levado para outro lugar, ele vai demorar um pouco mais do que os nossos, mas ele pode ser feito isso, né? Ele pode ser desmontado e pode ser montado em outro lugar, não é? Utilizando as mesmas estruturas e os mesmos equipamentos. Então, o que eu vejo com muito bons olhos estas iniciativas, porque são soluções que em um curto espaço de tempo elas vão conseguir atingir os objetivos. E nós vimos lá, por exemplo, na China,
os hospitais sendo montados em 7 dias, em 10 dias e em 12 dias, né? A ideia é exatamente essa, é que a gente, em pouco tempo, a gente consiga aumentar a capacidade instalada de alguma forma, entendeu? Em situações de grande catástrofe, por exemplo, quando tem um ataque terrorista, quando tem uma queda de um prédio, alguma coisa nesse sentido, digamos assim, que você precise aumentar a sua capacidade instalada, né? Você pode pegar, por exemplo, um hospital que já existe, esse hospital pode pegar uma área de refeitório, por exemplo, e transformar aquilo numa enfermaria, né? Basta você pegar aquela área que já existe e colocar leitos ali, e colocar equipes trabalhando. Isto é numa situação de emergência, de urgência mesmo. Quando a gente tem tempo para se programar, estas estruturas modulares que estão sendo feitas, elas vão ajudar bastante e vão atingir o objetivo de poder aumentar a oferta de leitos, aumentar a oferta de saúde para as vítimas dessa epidemia, né? E outra pergunta que é uma indagação minha, né? Eu vejo que a estrutura desses hospitais de campanhas aqui que estão sendo realizados, pelo menos na sua grande maioria, o deslocamento do paciente é só por via terrestre, né? Eu não vejo, posso estar enganado, por via de transporte aeromédico e tal, dependendo que tem certos tipos de situações que, pela gravidade e a rapidez que você tem que deslocar de uma área que não tenha recursos para atender esse cliente, a gente utiliza muito a questão do transporte aéreo, né? Isso justifica ou é mesmo, não sei, ou poderia ter um olhar de uma coordenação militar? O que o senhor acha? Bem, primeira coisa é o seguinte: os militares, se eles forem chamados, eles colaboram. Se eles não forem chamados, eles observam, né? Então, sejam as forças auxiliares, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, sejam as Forças Armadas. Não cabe às forças armadas ou às forças auxiliares interferir no trabalho, se esse trabalho está sendo planejado somente pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, essa coisa toda. Como eu falei, o ideal é que os trabalhos sejam multidisciplinares, sejam multiagências participando naquela situação, né? Então, primeiro, será que necessita mesmo de que o paciente seja evacuado por modal aéreo? Porque uma evacuação aeromédica, ela é feita quando a rapidez e a urgência da transferência se faz necessária. Se isso não ocorre, a gente não precisa fazer isso, né? Eu, sinceramente, eu vou dizer que eu não sei como a coisa está sendo feita. Eu não tenho informação, não estou procurando informação. Na verdade, eu confesso que, tirando as informações científicas, eu estou me abstendo de acompanhar as informações jornalísticas, tá? Eu estou procurando ter uma visão muito científica da coisa, o menos influenciado por informações que venham de meios que não sejam os científicos, entendeu? Perfeito. Gostaria até de abrir perguntas para quem
está nos assistindo, que o assunto é bem pertinente, né, e bem atual. E a Coronel está aqui, tem uma experiência bem grande na questão de gerenciamento de hospital de campanha a nível militar. Então, deixo aberto aqui agora nesse momento. Quem quiser perguntar, está aberta. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Coronel. Sim? Coronel, quando a gente fala de hospital de campanha, e entendendo o hospital de campanha como sendo uma tecnologia que emergiu a partir das necessidades sentidas pelos militares no fronte de batalha, eu entendo, portanto, que deve haver algum momento em que ocorra uma integração entre as forças. Como o senhor representa a Força Aérea Brasileira, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais como é que se dá essa integração, como se monta um hospital de campanha entre a Força Aérea Brasileira, o Exército e a Marinha, não só na estruturação desse hospital de campanha, mas no seu funcionamento como um todo, inclusive a participação dos profissionais de saúde das forças. Vamos lá. Primeiro, eu vou pedir para que me chame apenas por Rodolfo, já que, apesar de ser militar, de ter um posto, aqui eu estou falando como um profissional de saúde, né? Se o senhor me permite, eu não estou representando a Força Aérea, né? Eu estou apenas representando experiências adquiridas ao longo de uma carreira profissional, tá bom? Bem, agora respondendo a pergunta, na maioria das vezes as respostas elas sempre foram singulares, né? Então, quando se operou alguma força, esta força ela operou sozinha. Hoje em dia, já de algum tempo para cá, as ideias de interoperabilidade, de coordenação, de cooperação, de operações conjuntas, elas têm se intensificado. E hoje em dia, na resposta a esta epidemia, elas estão coordenadas, entendeu? É óbvio que, por exemplo, eu já estive em missões que eu usei estruturas do Exército para dormir, por exemplo, né? Eu estava montado, estava trabalhando ali, levei a minha estrutura, mas eu fiquei alojado num quartel do Exército. Tem a Força Aérea, tem os vetores aéreos, então muitas das vezes outra força utiliza um avião de transporte, um avião de carga para transportar a sua tropa e, em alguns casos, transportar até estruturas próprias, entendeu? Hoje em dia, volto a dizer, essa ideia de operação conjunta e de interoperabilidade, ela tem crescido muito. A gente tem buscado isto, e isto é um aprendizado, né? Quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, dentro de um mesmo hospital, por exemplo, né, já que aqui são pessoas da área de saúde, o pessoal do CTI tem protocolos diferentes do pessoal do centro cirúrgico, que tem protocolos diferentes de um outro setor do hospital. Então, para se chegar a uma sinergia ideal, as pessoas têm que conversar e têm que aprender, né, a entender os protocolos, os procedimentos e fazer com que a coisa ande de uma forma unificada. Aldir, eu teria também uma pergunta. Não sei como está acontecendo a questão
seleção dessas equipes. Perdão. Não sei como está acontecendo, como aconteceu a seleção das equipes que estarão trabalhando nos hospitais do Brasil afora. A minha pergunta é extremamente objetiva. Existe algum fator relacionado ao planejamento, pelo fato dessas equipes, esses profissionais nunca terem trabalhado junto, ou até mesmo esses profissionais terem experiências diversificadas? Isso poderia ser um ponto negativo para a realidade dos hospitais de campanha? Para um profissional fazer um trabalho, o ideal é que esse trabalho ele esteja apto para fazer esse trabalho, que ele esteja treinado, que ele saiba o que ele vai fazer, que existam protocolos, né, bem definidos com relação a isto, que exista uma unidade de comando. Isso daí é uma coisa que se traz da vida militar, né? Só uma pessoa pode ser o responsável por estar à frente daquilo ali, né? Porque se tem muito cacique e pouco índio, a coisa não anda, né? Isso daí é experiência de vida de todo mundo. E tem que ter treinamento, né? Eu vou me permitir fazer uma observação aqui que eu fiz. De jeito algum, eu estou culpando qualquer profissional de saúde que tenha sido infectado pela Covid. De jeito algum eu vou culpar as pessoas por terem morrido, profissionais de saúde por terem morrido. Mas eu espero, sinceramente, que o que está acontecendo que sirva de entendimento, de ensinamento, para que as pessoas tenham uma noção bem clara da importância dos procedimentos, né? Lavar as mãos, usou a luva, pegou o paciente, aquela luva ela tem que ser descartada. Ela não pode, não adianta a gente ver, se a gente vê um profissional de saúde que pegou esse paciente, botou numa maca e não tirou a luva, a gente tem que falar com ele. Chegou num momento em que no local em que eu trabalhava, eu botei nas portas da minha sessão, em todas as portas da minha sessão, um recado em que eu assinei. O recado era: se você está de luva, não toque nesta maçaneta. Então, isso é só para dar um exemplo da questão do treinamento, né? Então, se você vai trabalhar usando EPIs, você tem que, primeiro, alguém tem que te ensinar. Se você nunca usou aquele EPI, alguém tem que te ensinar como é que você usa o EPI, como é que você se paramenta, como é que você se desparamenta, né? Isso daí, a nível nacional, quando a gente está falando aí, não sei, 10 mil, 15 mil, 20 mil profissionais de saúde, né? Isso daí é básico. Não sei se eu estou respondendo a pergunta do senhor, professor, mas quando se junta um grupo tão heterogêneo de origem, de formação, de profissão, é importante que a gente se unifique isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui, rápido. Em 2009, estava foi logo que a dengue começou a destruir o sistema de saúde. Então, na Bahia, estava tendo uma epidemia de dengue e estava se perdendo muitas vidas. Nós fomos chamados para trabalhar
em Itabuna, no sul da Bahia. O que a gente fez? A gente se reuniu, todos os profissionais, nos reunimos, pegamos o protocolo de avaliação do paciente, protocolo de hidratação do paciente, e aquilo dali passou a ser uma bíblia para a gente. A gente seguia aquilo religiosamente. Desculpa eu falar em Bíblia, pode ser que alguém tenha uma outra religião, pode ser um Alcorão, pode ser qualquer outro livro sagrado que alguém use, né? Agora a gente tem que ser bem politicamente correto, digamos assim. Então, padronização, unificação, treinamento é fundamental. Isso são fatores fundamentais para que a gente possa dar um bom atendimento. E treinamento, né? Já falei treinamento, mas vou insistir no treinamento. Respondi ao senhor? Rodolfo, obrigado pela resposta. Se não tiver ninguém aí para fazer alguma outra pergunta, eu gostaria de fazer a minha segunda. Mas vamos abrir espaço aqui para os nossos colegas que estão aqui também assistindo atentamente. Quem quiser se manifestar é só abrir o microfone e fazer a pergunta. Alguém se habilita para abrir o microfone para perguntar? Vejo que tem algumas perguntas aqui inscritas. Aldir, enquanto os colegas vão ali formulando a pergunta, eu tenho uma outra perguntinha também. Sim. E aí é mais por conta da sua experiência. No hospital de campanha militar, qual é o momento exato que vocês chegam à seguinte conclusão? É hora de desmontar e sair. Fizemos o nosso dever de casa. No caso da pandemia Covid, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Quais seriam os principais critérios que deveriam ter levado em consideração? Olha, professor, é uma pergunta muito difícil de responder, porque quando a gente imagina, isso daí é um dogma entre a gente, quando a gente imagina uma resposta a uma catástrofe, a uma calamidade pública, a gente diz que a gente tem que chegar rápido e sair rápido, né? No Haiti, por exemplo, nós chegamos lá em 2 dias. Começamos a operar 2 dias depois que nós chegamos. Durante 15 dias, talvez 20 dias, nós atendemos as vítimas do terremoto. Ficamos lá, além desses 20 dias, mais 4 meses, enxugando gelo. Por quê? Porque o Haiti é um país que todos sabem as condições de vida, as condições de higiene, as condições de saneamento, as condições de saúde pública. Por exemplo, no Haiti não existe saúde pública. Não existe. Existem hospitais particulares. A população não tem acesso à saúde. Quando teve o terremoto, o presidente, acho que era Jean Bertrand, se eu não me engano, ele baixou um decreto de que durante 6 meses todo mundo teria atendimento, né? E em função disso, nós permanecemos lá. É bom deixar bem claro que a gente que está ali trabalhando, a gente pode até assessorar, mas as decisões, elas vêm muito mais de cima, né? No caso do Haiti, por exemplo, era a Casa Civil, né, que estava comandando, e aí existem uma série de interações políticas, interações que estão muito, que estão anos-luz de distância da nossa interferência. Então a gente chega quando mandam e vai embora quando mandam. Basicamente isso. Bom, eu vou ler algumas perguntas aqui, que acredito que os colegas estejam sem o microfone. Tem uma pergunta aqui interessante da colega Elaine.
Nesse momento de pandemia, qual seria a capacidade de montar hospitais de campanha da FAB simultâneos pelo país? Bem, normalmente, cada força tem apenas um hospital de campanha, né? Por uma série de motivos. Porque não é barato você adquirir um hospital de campanha e porque ele tem uma função que é dar apoio de saúde para uma tropa em caso de operações militares, sejam exercícios simulados ou exercícios de rotina daquela força, ou no pior quadro, numa situação de conflito armado, né? Então, assim, nem justifica você ter uma estrutura muito grande de saúde que fique armazenada, guardada, né? Porque você vai investir tempo, você vai investir muito dinheiro, aquele material se deprecia, né? E também a verdade também é o seguinte: se você pegar o seu material e ceder o seu material que foi destinado para o hospital de campanha, se você ceder para outros hospitais, pode acontecer, muito provavelmente acontecerá, que na hora que você precisar daquele respirador, tenha um paciente conectado a ele. E aí você não vai poder tirar aquele respirador para levar para uma missão. Então, a gente tem uma capacidade limitada de apoio, né? Cada força, tirando o Exército, que tem um efetivo muito maior, cada força tem um hospital de campanha só. Dentro dessa pergunta, o colega Marco perguntou se o senhor tem conhecimento que o Corpo de Bombeiros tem hospital de campanha? Tem. O Corpo de Bombeiros possui um hospital de campanha. Na verdade, o hospital de campanha foi adquirido naquele momento de grandes eventos, e depois ele ficou sob guarda do hospital de campanha, tá? Pelo menos a última informação que eu tive é de que o Corpo de Bombeiros estava apenas guardando o hospital de campanha. Não foi pelo menos aqui eu vou falar que foi informação que eu tive. Eu não tenho a certeza do que eu estou falando aqui, tá? Então, se o Corpo de Bombeiros tem um hospital de campanha que ele adquiriu, eu não tenho esta informação, tá? Eu tô vendo aqui que tem gente que está reclamando que não consegue liberar o microfone aqui, ó. Eu tô lendo as perguntas que estão colocando aqui no chat. Eu vou ler agora da Lívia. Ela pergunta o seguinte: em um hospital de campanha civil, quem deve ser o gestor, líder de equipe, enfermeiro, médico ou profissional mais antigo, na sua opinião? Bem, é difícil responder essa pergunta sem saber qual a cadeia de comando daquele hospital de campanha. O hospital de campanha, ele pode ser um hospital de campanha privado, pode ser um hospital de campanha civil, institucional, quer dizer, uma secretaria de saúde, Secretaria Municipal de Saúde, uma Secretaria Estadual de Saúde que tenham montado. Quando a gente pensa num líder de equipe, a gente vai ter que identificar alguns atributos que esse líder tem que ter, né? Isso daí a gente aprende em gestão. Se por acaso a gente
a Secretaria de Saúde ou o hospital que está montando aquela estrutura, ele vai ter condições de identificar líderes. Estas pessoas são as ideais, independentemente da especialidade delas, né? Porque, na verdade, ele vai coordenar esforços, vai coordenar trabalhos, entendeu? Aqui a pergunta ela se é o enfermeiro, médico, profissional mais antigo. Eu acho que é aquele que tiver a melhor capacidade para liderar a equipe. E aí vai entrar experiência, vai entrar conhecimento, vai entrar saber trabalhar em grupo, saber ouvir, saber falar. Tudo isso faz parte de um bom líder, né? É aquele que traz o grupo para si, toma a frente e lidera a equipe. É basicamente isso. Rodolfo, eu tenho uma outra dúvida aqui, na verdade é uma curiosidade. A gente tem visto hospitais de campanha sendo instalados aí em diversas cidades dos estados da federação e muitos deles estão sendo montados por iniciativa privada, ou pela iniciativa privada. A minha curiosidade é no sentido de tentar esclarecer se um hospital de campanha como esse, né, que é um hospital de campanha civil, ele tem personalidade jurídica própria ou ele é uma extensão de um outro hospital que já tenha, obviamente, o cadastro no CNES. Então, a pergunta básica é essa: existe personalidade jurídica para aquele hospital de campanha ou ele está associado a um hospital que já existe devidamente cadastrado no CNES? Olha, eu não sei a resposta a esta pergunta. Eu não sei como está sendo feito isso, como está sendo gerenciado. Sinceramente, eu não tenho essa informação para dar. Eu tenho uma outra pergunta aqui do colega, Marco. Ele pergunta o seguinte: qual é a capacidade de pessoas que podem ser atendidas no hospital de campanha, no caso da FAB, e em quanto tempo ele é montado no local de montagem? Bem, a capacidade vai depender da avaliação realizada naquele planejamento, naquela missão de precursora, naquela missão de reconhecimento. Então, em função daquilo que a gente viu, e é óbvio, em função do efetivo que a gente vai levar, a gente tem uma capacidade de atendimento, né? A gente procura dimensionar isso até em conversas com a própria estrutura da Secretaria de Saúde, da estrutura de saúde local. Então a gente procura obter informações da população, busca daquela população as clínicas da família, aos hospitais de emergência, que aí a gente vai poder dimensionar número de módulos de atendimento de ambulatório que a gente vai levar, número de profissionais, especialidades. Vamos aqui dar um exemplo muito simples. Toda missão que a gente faz na região norte do país, a gente leva dermatologista. E eu vi aqui, o professor está colocando sobre uma outra conferência que vai ter falando de melanoma, e eu vou aproveitar esse gancho aí, professor, e vou falar que a gente leva dermatologista em todas as missões, porque a incidência de melanoma lá é muito alta. Entendeu? A convidada, inclusive, me parece que está na sala, a sua colega médica dermatologista Nathalie. Se ela quiser se manifestar, eu acho que ela está na sala, pelo menos esteve. Uhum. Acho que tá assim, tá verde. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho mais Eu não ouço, Nathalie, não ouço. Mas
então, enquanto a Nathalie está escrevendo, eu vou concluir o raciocínio, né? Então, via de regra, a gente leva as grandes especialidades, tá? A gente leva clínico, pediatra, ginecologista, cirurgião e ortopedista. E aí, dependendo do perfil da missão, eu levo mais pediatra, eu levo mais clínico, eu levo dermatologista, eu levo cardiologista, eu levo infectologista, entendeu? Então, dependendo do planejamento, a gente leva um número de profissionais e a capacidade de atendimento é aquela história, né? Depende, é óbvio que quando você está numa situação que você tem um número muito grande de pessoas para atender, você tem que procurar fazer um atendimento mais direcionado, né? Você tem que dar agilidade ao seu atendimento. E aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo na época que eu trabalhava no Getúlio Vargas, né? No famoso Getúlio Vargas. E aí um colega da clínica médica que atendia lá na SPA, ele estava sozinho naquele dia. Por algum motivo, os outros 2 profissionais que estavam na SPA não foram naquele dia. Aí ele me pediu para que eu fosse lá dar uma ajuda para ele na hora do almoço, para ele poder pelo menos almoçar, né? Aí eu falei, beleza, fui lá. Quando eu cheguei, tinha na sala que ele atendia, só tinha a cadeira dele e a mesa, não tinha nem cadeira para o paciente, nem mesa de exame. Que eu acho que naquele dia era para ele poder dar mais agilidade ao atendimento, porque quando eu cheguei lá, tinham mais ou menos umas 40 pessoas para serem atendidas, entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente procura ser mais veloz, mas é óbvio também que a gente não pode abrir mão da qualidade do atendimento. Eu falei isso de brincadeira, porque se a gente faz um atendimento de 20 minutos, de 30 minutos de um paciente numa situação confortável, numa situação de conforto, numa situação dessa em que a gente tem muitos pacientes para serem atendidos, a gente tem que procurar fazer um atendimento mais direcionado, né? Mais ágil. E, principalmente, a gente tem que ter agilidade entre um paciente e outro, né? É uma coisa que a gente aprende lá. Aquela coisa de parou o atendimento, vai ali, bebe um cafezinho, volta, não sei o que lá. A gente só vai ao banheiro quando sente que tem que afrouxar o cinto. Aí a gente fala, não, peraí, tá na hora de levantar aqui, entendeu? É mais ou menos por aí. A gente... Espero ter respondido a pergunta do colega. Vou ler aqui a pergunta da doutora Nathalie. A pergunta não, ela está corroborando com a fala do Rodolfo sobre a região norte. Ela colocou aqui, infelizmente, a real incidência do melanoma no Brasil é muito subestimada. A grande maioria das notificações são feitas nas regiões sul e sudeste do país, as quais contabilizam por praticamente o total do número de casos. Se a gente for imaginar que a incidência solar, né, na região nordeste e na região norte, ela é alta. Se a gente for imaginar que as pessoas trabalham em atividades externas durante um longo período do dia, a gente tem que concordar com a colega dizendo que existe uma subnotificação, né? Porque se
tem muito sol e a pessoa passa muito tempo debaixo do sol e não existe proteção, não existe o uso de bloqueador solar, de filtro solar, é possível que exista uma subnotificação. Não é só por causa do melanoma, né? Eu usei o melanoma, mas também lá naquela região a gente tem muita doença infecciosa de manifestação na pele, né? Então a gente costuma levar um dermatologista. Mais alguma pergunta? Então, Aldir, eu gostaria de só complementar a pergunta que eu havia feito anteriormente, se o Rodolfo saberia nos dizer se tem personalidade jurídica um hospital de campanha, porque eu estava pensando como é que fica para a emissão do atestado de óbito. Constaria o local do óbito, o hospital, por exemplo, no caso da FAB, o hospital, algum hospital de aeronáutica, ou o local do óbito é o hospital de campanha da FAB, por exemplo? Bem, quando eu não posso falar em termos de, digamos assim, em termos de um conflito armado, né? Porque eu nunca participei de um. No conflito armado, eu acredito que tenha um outro formato. Quando nós vamos fazer missão fora, isto daí é colocado junto à Secretaria de Saúde, porque nós não temos documento de declaração de óbito, né? Nós não temos QNES, nós não temos... Então, isso é colocado junto à Secretaria de Saúde. A Secretaria tem que fornecer e tem que atestar. Na verdade, felizmente, nós nunca perdemos um paciente. Graças a Deus, até o momento, eu sempre devolvi os documentos de declaração de óbito que eu recebi. E agradeço às entidades superiores por terem me apoiado nesse sentido. Respondi ao senhor? Sim, me deixou bastante esclarecido agora. Minha preocupação estava exatamente nesse sentido, tá? Como é que fica a emissão do atestado de óbito? Agora deu para entender como é que deve acontecer dentro da realidade civil e como acontecerá provavelmente nos hospitais de campanha que estão sendo montados aí pelos estados e pelos municípios aqui no Brasil. Eu acredito, né, que como estes hospitais de campanha sejam uma extensão ou da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, que a coisa seja mais simples, né? O caminho seja mais fácil, entendeu? Até porque quem vai fornecer vai ser a Secretaria de Saúde, quem vai fornecer o documento de declaração de óbito. Então, nesse sentido, é mais fácil do que, por exemplo, uma Força Armada numa interação com uma Secretaria de Saúde, quer seja ela municipal ou estadual, né? Professor Carlos, tem alguma pergunta? Na verdade, Aldir, eu queria ouvir o Elson. O Elson tem uma experiência grande com UPA. Eu perguntei se a UPA estava atendendo casos de Covid, porque são várias UPAs aí espalhadas, e aí eu não sei. Esse fala muito Carlos. De Elson, maravilha. A pergunta é justamente nesse sentido, Elson, que a gente ouve tanto se falar que a saúde está colapsada. Aqui agora, será que as UPAs também estão nessa situação de colapso? Estão trabalhando, operando na sua 100% de ocupação desses leitos? Se puder contribuir aí com a gente. Sim.
Vocês estão me ouvindo bem? Se apresenta, Elson, se apresenta para o Rodolfo, para ele saber o que você faz, o que você já fez, enfim. Ok. Rodolfo, me chamo Elson, sou doutorando da Unirio, sou enfermeiro. Atualmente eu atuo, inclusive eu estou a caminho do plantão sobre CTI adulto do Instituto Nacional de Câncer. E até outubro do ano passado, eu estava na coordenação geral das UPAs do Estado, pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, professor Carlos, respondendo a sua pergunta, a questão é que exista um colapso. O que está acontecendo é um reflexo por onde não poder escoar os pacientes. Esses pacientes, casos suspeitos, estão chegando. Os mais graves ainda conseguem sair, porém, os telejornais estão apontando, né, sobre cada dia que passa a diminuição dos leitos de internação, seja para a unidade de internação clínica ou terapia intensiva. Então, o que acontece? Em diversos momentos, hoje, no mínimo, nós temos mais de 90% dos leitos das UPAs ocupados com pacientes, casos confirmados ou suspeitos por Covid. Eu falo 90% incluindo os leitos de sala amarela. O que chama atenção é que as demais patologias que buscavam atendimento com o perfil da UPA, né, lembrando que o perfil de atendimento de pequena e média complexidade, esses atendimentos praticamente deixaram de existir. Inclusive algumas sociedades, cardiologia, de doença cerebrovascular, estão fazendo campanhas de orientação sobre que esses pacientes vítimas de AM ou caso suspeito de AVC, eles estão deixando de procurar as emergências com medo do Covid. Por exemplo, eu participei de uma conversa informal com a professora Sheila, da Rede Brasil AVC. Ela falou que reduziu o número de atendimentos no Brasil inteiro de AVC, teve uma redução de 60%. Como acontece isso em plena pandemia? As pessoas estão com medo, as unidades de emergência estão lotadas e muitas das vezes a orientação, existe uma má interpretação onde só procura uma unidade de caso de emergência por conta de Covid, mas as demais patologias não deixam de existir. Então existe sim uma superlotação dessas unidades e com isso, naturalmente existe um desgaste físico e psicológico dos profissionais de saúde que nelas atuam. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E a propósito, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Rodolfo sobre, nessa proposta de pandemia, na perspectiva de hospital de campanha, como é que fica a separação das zonas? Se deixa de lado a perspectiva de zona quente e zona fria, ou se mantém a separação para instalar o hospital na ideia de atendimento para a pandemia? Boa tarde, Elson. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta direito. Você está dizendo zona quente, zona fria, em que sentido, por favor? Na perspectiva de catástrofe, né? Vamos pensar no atendimento à pandemia, é uma catástrofe. Existe a separação para a instalação do hospital para a zona quente e zona fria, ou seja, vou trabalhar, por exemplo, vamos escolher pela capital de determinado estado onde os casos são muito elevados. Eu considero essa região de atendimento, por questões de território, zona quente para instalar um hospital, ou muda a perspectiva quando eu opto por trabalhar, por instalar um hospital de campanha numa pandemia? É uma pergunta assim, de curiosidade que eu não consegui raciocinar a respeito. Bem, vamos lá. Eu vou falar pelo Rodolfo. Se eu, por acaso, tivesse que fazer um planejamento para montar alguma estrutura móvel para atendimento a uma epidemia, eu procuraria um local, né, uma região, digamos assim, em que houvesse uma incidência muito grande de pacientes e que a rede
local não estivesse conseguindo atender, em que a demanda, em que a procura fosse muito maior do que a oferta de profissionais, né? E dentro dessa região eu procuraria um local em que me oferecesse as condições de montagem para responder a essa necessidade. Como eu falei aqui, tem que ter condições de você poder abrigar um grande número de leitos. Então, você pode usar um ginásio, você pode usar uma escola, você pode usar um estádio de futebol, você pode usar um centro de convenções, né? Isso daí você vai usar o que tem, né? O mais prático, o melhor é você usar uma estrutura que já tenha, né? Porque é mais rápida e mais barata. Respondi, Elson? Claro que sim, muito obrigado. Obrigado mesmo. Se me permitem, eu vou fazer aqui uma observação, vou aproveitando o que o Elson falou, a experiência dele. É uma coisa que a gente tem visto, e eu li em algum grupo de WhatsApp que no dia 3 agora, em domingo, vai ter uma exposição sobre doenças mentais na epidemia do coronavírus, né? A gente está vendo e não está se falando disso, que é pior, né? Isso em nenhum momento eu vi ser comentado. Pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, pessoas com transtorno bipolar, pessoas que estão... e aí junta esse transtorno com confinamento, com desemprego, com uma incerteza da vida dela, e eu acredito que isso tem que ser visto, né, de uma forma mais ampla, né? Acho que alguma coisa, e até assim, a pessoa liga a televisão, só vê desgraça, só vê uma incidência de morte, só vê... E eu fico imaginando, né, como que essa pessoa se sente. Eu tô falando que, na verdade, eu não fico imaginando. Eu conheço pessoas, não vou nominar, não vou especificar, mas eu conheço pessoas que estão passando por uma situação de acentuação do seu quadro de ansiedade, do seu quadro de depressão muito grande nesse momento. Entendeu? Então, aproveitando o gancho do Elcio, que não é só o AVC, não é só o quadro de dislipidemia ou qualquer coisa que continua, né? O paciente hipertenso, o ansioso, ele tem uma dificuldade maior de manter os níveis tensionais dele satisfatórios, né? Isso daí é básico. Obrigado, Elson. E que porventura esses tipos de patologia não vão deixar de existir, né? É importante que nosso sistema de saúde ampare todas essas condições. Eu sei que o foco atual é a questão do Covid-19 e tal, mas temos que realmente ter esse olhar diferenciado, né? Porque acidente vai sempre ocorrer, infarto vai sempre ocorrer, né? Só um instante, são 3 cachorros aqui em casa. Deixa eu só encostar a porta. Pronto. E transtorno de ansiedade, bipolaridade, isso daí também vai ocorrer em qualquer cenário, né? Que pode estar mais acentuado agora. Então, realmente é uma questão que tem que ser olhada com carinho também. Uma vez eu assisti uma palestra de um coronel do Exército. Ele é médico,
fez faculdade aqui no Brasil. Ele é filho de brasileiros, fez faculdade no Brasil de medicina, na UFRJ, formou-se, foi para Israel e acabou virando o comandante do Hospital de Campanha de Israel. Uma coisa que ele falou é que nessas situações de catástrofe, né, e até de conflitos em campos de refugiados e essa coisa toda, a incidência de prematuridade aumenta muito. E tem sentido, né? Faz sentido, né? Com certeza. Colegas, tem mais alguma pergunta? Eu posso estar passando aqui para o Rodolfo. Bom, olha, Rodolfo, agradeço imensamente a sua participação, no qual trouxe e contribuiu muito aí as dúvidas, como é que funciona, né? Como é que é esse gerenciamento, né? E até uma contextualização do nosso cenário atual, que a gente vai vivenciar a partir dos próximos dias, né? Então, foi de grande valia, né, a participação do senhor. Agradeço também ao programa de pós-graduação, né, da Unirio, e o Laboratório Laet, que também está oferecendo toda a estrutura para a gente, nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo aqui trocar ideias, né, fazer uma dialética aqui, né, e enfim, e está em processo de pensar, refletir, né, sobre o cenário atual e adquirir também um pouco de experiência dos colegas que têm mais experiência dentro da área, está passando um pouquinho da sua contribuição. Professor Carlos, Roberto. Rodolfo, eu também quero agradecer em nome da nossa pró-reitora de pós-graduação, a professora Evelyn Eurico. É sempre uma satisfação essa aproximação da universidade, também com as forças, porque a expertise que está nessas horas ajuda bastante a compreensão de civis que estão numa outra situação, que estão acostumados ao seu plantão lá no hospital, enfim, então é uma situação diferenciada que muito certamente vai marcar essa geração. Certamente eu não tive nenhuma sequela parecida com o momento atual que a gente vive, na condição de enfermeiro ou não, mas certamente aqueles que viveram alguns anos atrás, certamente passaram por uma situação bastante parecida, mas certamente também a gente vai sair dessa, esperar mais um pouquinho e vai passar. Eu acredito na ciência, acredito também em Deus, enfim, então mais cedo ou mais tarde a gente vai estar saindo desse poço. Espero que a gente saia de fato com um aprendizado, né? Porque ao que parece, o que a gente já passou, parece que a gente aprendeu, ou se aprendeu, não colocou em prática. Então quero agradecer muito a sua presença, a presença de todos os colegas que estão aqui nessa sala e que estiveram algum tempo atrás aqui conosco, já anunciando a próxima aí da doutora Nathalie de Carvalho, que é da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Saúde, que também, da mesma forma, irá nos brindar com a sua palestra. Um forte abraço, Rodolfo. Quando quiser tomar um café conosco lá na Unirio, Aldir lhe mostra o caminho. Um abraço, Aldir. Obrigado também. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Carlos Roberto, ao Aldir, colega de algumas missões, colega de alguns plantões, né? Vários plantões juntos. E, assim, primeiro que é uma satisfação enorme. A Unirio é minha casa, né? Eu me formei pela Escola de Medicina e Cirurgia. E então eu devo, né? Eu devo o meu diploma à Unirio. Fiz colegas, fiz amigos
uma curiosidade e uma homenagem que eu faço aqui aos colegas enfermeiros. O nome da minha turma foi um nome dado em homenagem a um dos alunos. Eu acho que foi a única vez que eu vi isso. Eu não vou dizer o nome dele. Quem quiser, olha lá, dezembro de 93, a turma que se formou. Era um colega da turma, ele era uma pessoa já mais experiente, ele já tinha quase 50 anos quando ele se formou. Na minha turma tinham 3 pessoas bem experientes. Esse colega, que era enfermeiro e dava plantão, saía do plantão, ia para assistir aula, entendeu? E se formou muito bem, demonstrou assim muito empenho, muita vontade, e se formou com a gente. E tinha um casal de pessoas mais velhas que a história é muito interessante deles. Eles começaram a estudar com a filha queria fazer medicina. Aí os dois, eles eram professores, e aí eles começaram, para incentivar a filha, começaram a estudar, e entraram os 3, aliás, minto, entraram os 2 e a filha só entrou no ano seguinte, né? E aí eles se formaram com a gente. E esse colega, que a turma tem o nome dele, a gente carinhosamente chamava de vovô, né? Foi um prazer também poder passar um pouco da experiência que a gente adquiriu, passar um pouco das informações. É óbvio que as estruturas, elas são muito variadas, são muito diversas. Muitas das perguntas eu não pude responder exatamente porque eu não tenho a menor ideia de como está cada estrutura, né? Mas pelo menos de uma forma geral, eu espero ter podido colaborar e engrandecer a turma de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite a todos, e qualquer dúvida que tenham, o Aldir tem o meu contato. Qualquer dúvida que queiram entrar em contato comigo, o meu contato está franqueado através do Aldir. O Aldir é só entrar em contato com ele, mandar um WhatsApp, ligar, que eu vou ter o maior prazer em poder colaborar com vocês, ok? Obrigado. Nada, boa noite a todos.